Bom dia, primeiro ano. Vamos para a última aula do bimestre. O objetivo da aula de hoje vai ser apontar os principais períodos da história de Roma e entender o processo de formação de Roma e as características principais da sociedade romana, como que ela se formou. E aí, a aula de hoje foi baseada no livro de vocês, lá nas páginas 118 a 129. Eu tentei resumir ao máximo a história de Roma, porque ela é gigantesca. É um conteúdo para mais ou menos 3 aulas, porque a gente fala sobre os 3 períodos da história romana e são muitos detalhes. Mas eu tentei resumir ao máximo para trazer a aula de hoje. Roma Antiga. Assim como Grécia, Roma também fez parte da formação do mundo ocidental como a gente conhece hoje. Tanto que nós temos influência do direito romano, da língua romana, que deu origem à língua portuguesa, por exemplo, né, que é o latim. Enfim, a cultura, os prédios. Então, muita coisa da história de Roma, a gente percebe que é um legado que existe até hoje, inclusive a nossa forma política, que é uma república, certo? E aí, o contexto histórico de Roma, ele consiste em uma civilização, né, que surgiu no século 8 a.C., localizada ao longo do mar Mediterrâneo, e tinha como centro a cidade de Roma, que existe até hoje, na Península Itálica. Posteriormente, essa civilização se expandiu e se tornou um dos maiores impérios do mundo antigo. Galera, a Itália, Roma, no caso, começou com uma civilização ali nos arredores de Roma e aí se expandiu. Quando chegou no período do Império Romano, por isso que eles chamam de Império, Roma conquistou um vasto território que pega ali de parte da Europa Ocidental, parte da África, parte do Oriente. Então, ela conquistou um vasto território. E aí, por conta disso, a gente vai ver que a Europa que conhecemos hoje, ela é fruto do que aconteceu durante o Império Romano, ok? Bom, fundação e desenvolvimento de Roma. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, os latinos, né, que é o povo italiota, eles chegaram à região central da Península Itálica. E aí eles fundaram várias aldeias, entre elas Roma. Só que logo em seguida chegaram os etruscos. Esse povo aqui, os etruscos, é que deram origem, certo, à aristocracia romana. Então, eles ocuparam essa região, né, eles conquistaram essa região que antes era ocupada pelos latinos, por volta do século 7 a.C. E aí foi nesse período que Roma se consolidou como uma cidade. Então, os historiadores dizem que quem fundou a cidade de Roma foram os etruscos. E aí, vocês precisam saber que a história política de Roma, ela é dividida em 3: monarquia, república e império, ok? E é o que nós iremos estudar na aula de hoje, cada uma delas. A monarquia romana, ela foi formada por uma sociedade de 3 classes sociais, certo? Que eram os patrícios, que era a classe dominante, e era constituída por nobres e proprietários de terra. Não é diferente da Grécia, por exemplo. Também tinham os plebeus, que eram os comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários. E existiam também os clientes, que viviam da dependência dos patrícios e dos plebeus, e eram prestadores de serviços.
Assim, o pessoal tem a ideia de que os plebeus eram pessoas muito pobres, entendeu? Que viviam à margem da sociedade, só que não. Quem vivia à margem da sociedade eram os escravos e tinham os clientes, gente, que trabalhavam para os dois. Só que existia um detalhe, somente os patrícios que participavam da vida política em Roma. E aí o rei, né, nessa época de monarquia, existia a figura do rei e ele tinha funções judicial, executiva e religiosa. E aí os principais órgãos durante a monarquia foram a Assembleia Curiata, que era constituída por 30 chefes de família do povo e tinha por função a elaboração de leis, recursos jurídicos e a ratificação da eleição. E aí, esse povo aqui, né, que fazia parte da Assembleia Curiata, eram formados por patrícios. Os plebeus não participavam, certo? E aí, mais lá na frente, vocês vão perceber que os plebeus vão se revoltar e eles vão querer assumir o poder também. E aí, o Senado, tinha o Senado, que era composto por patrícios, era responsável por assessorar, né, o poder e vetar as leis e propostas pelo monarca. A mesma coisa que acontece hoje aqui no Brasil, que nós temos o Senado e a Câmara que representam o poder legislativo, que legislam, criam as leis. E aí nós temos aqui a República Romana. Então, houve uma crise, né, no período da monarquia, e aí eles conseguiram tirar o rei do poder, e aí os patrícios é que assumiram o poder, no caso, né? E aí veio república. Por que república? Res pública, que significa poder ou coisa pública, né? Res pública é uma coisa pública. Só que essa coisa pública era representada somente pelos patrícios. Ninguém mais participava da vida pública em Roma. Aí a fundação da República reafirmou o Senado, claro. República tinha o Senado como seu órgão principal, que era o órgão de maior poder político entre os romanos. O poder executivo, né, ficou nas mãos das magistraturas. Poder executivo, no caso, o poder de administrar, de gerenciar, certo? Que tinham o poder também de guardar o dinheiro, arrecadar imposto, fazer obras públicas, bem o que acontece hoje, né? Que é representado que tanto é representado pelo presidente da República, que tem o poder de executar as funções públicas, certo? Que eram ocupadas pelos patrícios, ou seja, todo o poder estava concentrado nas mãos dos patrícios. A principal característica da República Romana é a luta de classes entre patrícios que lutavam para preservar seus privilégios e defender seus interesses políticos e econômicos, e plebeus que não queriam mais ser dominados, e os plebeus, óbvio, eles queriam participação na vida política também. E aí, durante os anos de 449 e 287, 5 revoltas foram organizadas pelos plebeus e alcançaram vários resultados que fizeram com que as duas classes praticamente se igualassem. Mas como? Né? Isso, no caso, quem conquistou a tribuna da plebe, leis das 12 tábuas, leis licínias e a lei canuleia foram os plebeus, gente. Foram os plebeus. Eles conquistaram todas essas leis aqui. Inclusive, eles criaram um gabinete que era representado pelos plebeus. Eles chamam de plebiscito. Tanto que esse termo é utilizado até hoje na nossa política. É um dos instrumentos de participação popular direta na política, que é por meio de plebiscito, onde o povo é consultado sobre algum assunto. Digamos um exemplo, armas, né?
armar a população. Teve um período, acho que foi em 2004, a população foi consultada por meio de um plebiscito se eles queriam ou não o uso de armas. E aí a população decidiu, né, democraticamente, que não deveria ser autorizado. Então, isso é uma participação direta e é uma origem, né, dos plebeus, o plebiscito. E aí, né, por conta de todas essas reformas, os plebeus começaram a participar também da vida política, inclusive de se casar com patrícios, porque eles não tinham essa autorização. E aí, né, a República ela entrou em crise, e aí nós tivemos aí uma figura que foi Otávio, né, que assumiu o poder. E aí ele promoveu o desenvolvimento urbano e agrícola, profissionalização do exército e organização administrativa do império. E aí, gente, durante esse período aí de início do Império Romano, nós tivemos a Pax Romana, que no caso seria a paz romana. E aí o império ele atingiu a máxima extensão em meados do século II depois de Cristo. Foi um período de paz, governo de vários imperadores divididos em várias dinastias. Eu não vou falar sobre cada uma delas porque muita coisa para se falar, mas basta que vocês saibam que foram várias dinastias. Economia e sociedade era uma atividade comercial intensa, eles tinham uma moeda comum, generalização do direito romano e construção de estradas. Por quê? Porque o império ele se expandiu territorialmente por vários lugares. Eles precisavam o quê? De estradas para ter acesso a vários locais. Só que esse império romano ele entrou em crise, certo? Por quê? Com essa extensão territorial, eles não conseguiam controle militar nas fronteiras, eles não conseguiam impedir invasões de outros povos. E aí o que aconteceu? Império vasto e sem controle militar nas fronteiras, ele era habitado por vários povos com diferentes línguas e culturas, eles tinham uma alta carga tributária, né, porque eles não conseguiam mais escravos para trabalhar na lavoura, e aí eles precisavam cobrar altas taxas tributárias, e isso só foi intensificando cada vez mais a crise econômica do império. Falta de reposição, né, da mão de obra escrava, invasão dos povos bárbaros, entenda bárbaros é todo aquele que não fala latim, ou os povos germânicos. Conflitos internos, né, entre imperadores e tudo, aconteceu a divisão do império, né, em dois, que foi o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, e a transferência da capital, que ficava em Roma, para Constantinopla, que é na parte do Império Romano do Oriente. E aí o que aconteceu? Em 476 depois de Cristo, o último imperador de Roma, Rômulo Augusto, ele foi deposto por Odoacro, que era um dos reis dos povos bárbaros. E aí, galera, nós tivemos o quê? A crise do Império Romano. Então, todos esses fatores levaram à crise. Por conta dessa extensão territorial, eles não tinham controle, começaram essas invasões, eles começaram a entrar numa crise econômica. Teve a questão também do cristianismo, que se tornou a religião oficial do Império. E, enfim, e aí eles dividiram o Império em dois, que foi o Império Romano do Oriente e o do Ocidente. O do Oriente, ele permaneceu intacto por 1000 anos, e o do Ocidente, Império Romano do Ocidente, que é a Europa que nós conhecemos hoje, ela foi invadida por vários povos germânicos, e aí nós tivemos a fragmentação do Império Romano em vários reinos germânicos, e aí a gente tem o fim do Império Romano e da Idade Antiga e início da Idade Média. E aí acontece para o bimestre que vem. E aí eu gostaria que vocês fizessem as questões de 1 a 7, que está lá no livro, na página 131. E aí, gente, qualquer dúvida, me procurem lá no fórum, ok? Então, boa aula para vocês e qualquer dúvida, me procurem. Um abraço e até mais.